Boa noite, vamos dar início à nossa primeira live de novembro. Esperando vocês entrar aqui. Aguardando só um minutinho. Boa noite, Amanda. Nós vamos fazer hoje uma live super especial. É a nossa primeira live de novembro. E vamos ter na quinta-feira, gente, às 19h30, vai ser acredito que será no mesmo horário, a live com o Dr. Rômulo sobre gordura no fígado, que vocês tantos pediram, tá certo? Então eu vou só, gente, aproveitar que Jocilene entrou aí, ela vai mandar no grupo e eu vou colocar vou mandar aqui no. Só um minutinho, gente. Deixa só ela mandar aqui. Boa noite. Só um minutinho. Gente, eu vou só pedir aqui licença a vocês para poder eu enviar aqui para os grupos, que sou eu que envio, tá bom? Mas já já eu volto aqui para falar com vocês, vou falar com vocês aqui, mas vou só mandar aqui, tá bom? Vou mandar aqui nos grupos agora. Ainda bem que sou eu que mando, eu mando em menos grupos. Só mandando esses aqui que sou eu, tá bom, gente? Já já eu termino aqui. Hoje vai ser uma live muito especial, as perguntas estão muito boas. E a gente vai ter a oportunidade de responder, de conversar. Aguarde só um momentinho aí, gente, que eu tô mandando aqui também. Queria que vocês curtissem aí, porque quando vocês curtem, vocês avisam as pessoas que a gente tá online, tá bom? Como mudou o horário, eu vou precisar de uma ajuda maior de vocês, porque mudou o horário da live e aí eu queria pedir vocês para mandarem aí. Eu vou só terminar de mandar aqui. Jocilene tá mandando em todos os grupos e eu tô mandando aqui para chamar vocês, tá bom? Pronto, doutor Alfredo entrou e eu já vou convidá-lo. E não vou deixar, não curtirem para enviarem, porque ajuda muito quando vocês fazem isso. Só um minutinho aqui. E aí, Oi, doutor Beth? Alfredo, Tudo tudo bom? bom? Tudo bem. Tava com Bem, saudade demais.
o mês de outubro foi tão ruim para mim, parece que estava faltando uma parte minha. Ai, fiquei sabendo mesmo, teve uns problemas aí, né? Faz É, parte. teve problema de saúde, eu não conseguia. Eu chegava perto no dia que ia ter live, eu já ficava nervosa. Eu ficava, meu Deus, tô Ah, saudade das lives. Isso é muito bom. Doutor entendi. Alfredo, tenho que lhe fazer esse elogio, porque tem vindo muitas mensagens para a gente. Tanto que eu Hum, coloquei sua lista num dia, no outro dia já encerrei, já estava todas as já tinham feito todas as perguntas e todos aqueles hum, conteúdos seu, eu reposto, eu também mando para os grupos. Então, assim, todo mundo muito feliz com todo esse conteúdo que você apresenta para a gente, com toda esses ensinamentos que você traz para a gente, que a gente fica muito feliz. Eu só quero agradecer mais uma vez essa parceria, que eu sei que seu tempo é corrido, mas mesmo assim você arranja o tempinho para a gente, tá bom? oh, Esse agradecimento. eu que agradeço, Beth. Peço desculpa aí de última hora para ter mudado o Não, horário. aliás, se der tudo certo e você quiser esse horário, quem É, manda no horário é você, doutor esse Alfredo. horário é Você até que melhor, decide o sabe, horário. para mim. Era para eu ter falado antes, esqueci, correria, e eu lembrei ontem, ainda bem que deu certo. Deu certíssimo. Eu mandei avisar todo mundo, o pessoal tá ok, a gente tá sabendo e todo mundo falando. Tá bom. Eu queria que você Mas se apresentasse mais uma vez, doutor Alfredo. tá, pode deixar. O bom da live Agradecer também pela é que fica presença da salvo, né, Anice. Beth? O bom da live fica salvo, o povo ó, vê Sim, depois. que todo mundo vê e pergunta. É muito legal essa. Tem uma reumatologista que ela é de Brasília. A gente conversando para fazer, ela disse: Olha, eu estou até fazendo um curso, porque eu não sou muito de fazer live. Eu digo: Minha amiga, assista hoje a live do doutor Alfredo, que você vai ver que eu sou a pessoa mais descontraída e você vai ficar à É, vontade demais. tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pois faça aí sua Tá. apresentação, doutor Então Alfredo, enquanto tá, eu vou só enviar aqui. vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou médico, né? Clínico, reumatologista. E estamos aí para ajudar a fibromialgia Nordeste, para que precisar. Trabalho, moro aqui em Goiânia, Goiás. Né? Sou goiano, pé rachado, com muito orgulho. Né? Então vocês vão ver o sotaque aí meio minerado, porque eu morei lá há muito tempo também. Nosso sotaque também é parecido com o do mineiro. Mas é goiano mesmo, do pé rachado. Eu amo Goiânia, Hum. doutor Alfredo. Eu gosto muito, eu já estive passeando aí umas 2, 3 vezes e eu gosto muito, tenho muitos familiares aí e eu gosto muito. E eu sempre brinco que Ô, eu só Beth, sei tive uma ser ideia fã. aqui. Você tem que combinar depois com a Maria. Quando você estiver aqui presencialmente, você vira aqui na clínica. Às vezes a gente combina, eu, o Gleidson e o Romulo, nós três fazemos uma live com você ao mesmo tempo, ao vivo, respondendo. Aqui na clínica, ó, seria uma boa ideia, hein? Quando você vier, tá? Você já Não, eu visita vou os aí. parentes e faz uma gravação presencial. O que você acha disso aí? Hã? E outra coisa, doutor Alfredo, uma coisa, com certeza, mas no dia que vocês fizerem, você, doutor Gleidson, eu daqui, dá certíssimo, a gente pode chamar os Pode dois. também, pode A gente também, não já tem problema fez não. e a gente gostou muito, foi muito, muito legal. E eu sou fã de um cantor daí de Goiânia, Ah, que eu acompanho ele, tudo que ele fala. Eu tomo a marca de café que ele faz propaganda, eu gosto demais dele. olha, o Já assisti milhões de coisas. que é? Leonardo. Leonardo, né? Ele é Ah, gente nossa olha, aqui, né? eu gosto dele, família, da família toda, mas assim, dele, eu sou encantada com o jeito dele, É, com aquele jeito bem legal dele, que é. eu sinto. Até um dia eu comprando café rocheiro, aí a moça disse: A senhora gosta desse? Eu disse: Não, minha filha, não sei nem se eu gosto. Mas é de Por causa do Leonardo Leonardo. propaganda, É, eu vou tomar. você vê, né? Pois tá, Que é doutor uma Gleice, fã, pode né? Que é uma saber. confiança de uma fã, né? Sou fã demais dele, por causa do jeito dele. Eu acho ele muito à vontade, muito Ele sem frescura. Ele é bem tranquilo mesmo. E ele gosta muito de Goiânia, que ele é o único que nunca mudou daí, né? nunca, desde sempre ele mora aqui, né? Desde sempre. E nada tá rindo aí. É, Mas é fã que se.
o que toca nele parece que me ofendeu. Não ofendeu ele, não. Bom saber. Eu gosto dele também. Gosto dele também. Eu gosto muito. Ô, doutor, esse assunto, espondilite anquilosante, trouxe muita curiosidade, muitas perguntas, e cada vez que a gente faz, vem mais interrogações. Parece que as pessoas vão aprendendo um pouco e querem aprender mais, né? Que precisam aprender mais. Tá rodando a sua, né, doutor? Gente, comentem aí se vocês estão vendo que tá. Vamos aguardar só. Pronto, ele vai entrar de novo e a gente chama, tá certo? Não se preocupe, não saiam que vai dar certo. Mas a minha estava travando, agora tá legal. Deixa só ele falar aqui que eu já convido ele. Agora, está travando agora? Não. Sim, mas eu estou falando agora, gente. A imagem agora está congelada. Jocilene, responde aí se a imagem agora está congelada. Ah, tá. Mas agora está. Teodora, agora. Ah, tá. Agora tá congelada. Não tá, não, né? Tá legal. Deixa só ele entrar de novo e a gente chama. Enquanto isso, gente, vai curtindo aí e enviando que a gente já. Pronto, ele já voltou. Aí, Pronto. vamos ver. Se cair, nós dá um jeito. Não, Mas a gente vai funciona. voltando. É normal. Ao vivo tem que ser assim. Gente, eu vou pedir Profissional. vocês para curtirem, enviarem e seguir o doutor Alfredo. Eu quero Aí. hoje bombar esse Instagram. Ó, se Deus quiser, vamos junto. Vamos junto Quando aí. você quiser, doutor Alfredo, que eu comece com as perguntas, ou você quer falar um pouco antes Não, sobre? eu acho A que. pergunta que mais perguntaram Ah, foi qual é a qual é o que é espondilite anquilosante? tá. Primeiro, é importante a gente lembrar que esse nome mudou, tá? Esse nome, cada vez mais, a gente vai ver. Tá travando aí ou tá normal? Você tá me ouvindo, Tá Beth? normal, Tá tá normal? normal. Então tá. Agora vai ser cada vez mais comum a gente ouvir um outro nome que chama espondiloartrite ou espondilite axial. É a mesma coisa do espondilite anquilosante, tá? Mas espondilite anquilosante é muito antigo esse nome, então ainda vai perdurar por muito tempo, principalmente no meio dos pacientes, né? Que são leigos e tal. Então por isso que a gente trouxe nesse nome mesmo, nesse termo que eu acho que é o nosso intuito aqui na live é falar para leigo, né? Para paciente. A gente não está falando com o médico, não vai falar bonito, tem que falar do jeito que vocês entendam, né? Então essa é a Exatamente, doutor. ideia. E é isso que o pessoal agradece muito a vocês que fazem as lives, porque vocês falam que a gente consegue entender. Isso, exatamente. Então, assim, o que é a espondilite anquilosante? Ela é um tipo de artrite inflamatória, de artrite de origem reumática, né? Só que, antigamente, lá atrás, o pessoal chamava de espondiloartrites negativa, ou soro negativo. Por quê? O artrite reumatoide, a maioria das artrites reumatoides, a gente consegue fazer o exame de sangue, dosar lá o autoanticorpo, fator reumatoide, o anti-CCP e identificar. Nas espondiloartrites, onde a espondilite anquilosante é a mais antiga, mais conhecida, a gente não tem, vamos dizer assim, esse autoanticorpo. Então a gente chamava de espondiloartrite soro-negativo, onde a espondilite anquilosante é a mais comum. Qual que é a grande característica dela? Ela é marcada por uma dor normalmente, Beth, ali na região lombar
Tenha só um pouquinho de paciência, gente, que a imagem tá assim, mas já ela volta. Ou ela volta, ou ele sai e entra de novo. Não saiam, que ela não perdura esse problema, não. É Dá para porque, ouvir? pronto, Tá me ouvindo aí? agora tava rodando, doutor, mas agora tá Tá, bem. beleza. Eu estou aqui na clínica, choveu demais hoje, às vezes a internet vai oscilar, mas qualquer coisa Tá. a gente mexe. Tá me vendo aqui ou não? Tá Tá me, tudo bem. tá? Tá. Então, o que que acontece? A espondiloartrite axial, ou espondilite, ela é marcada por uma dor ali na região lombar, na região sacral, que a gente chama ali de sacroiliaca. O que que é a sacroiliaca? É uma articulação onde junta a sua bacia com a coluna. Então, é lá no bumbum, lá atrás mesmo do bumbum, que é a característica da dor dessa doença. Só que, em muitos casos, essa inflamação dessa artrite vai para as juntas. Então, vai para a mão, para o punho, para o cotovelo, para o pé, para o joelho. Então, assim, pode se assemelhar à fibromialgia, já adiantando outra pergunta? Pode. Né? A fibromialgia não tem as dores no corpo e tal. Então, a espondilite ela é marcada pela dor lá na região sacroiliaca, mas ela pode acometer outras articulações do corpo todo. E por que que a gente trouxe esse tema, né? Porque igual eu falei para vocês lá da última vez, mais importante do que o tratamento da fibro ou de outra doença, no caso aqui a espondilite, é a gente fazer o diagnóstico correto. Porque assim, se eu tratar uma espondilite como fibromialgia, eu não vou ter resultado. Vou ter, às vezes, evolução desfavorável. E a mesma coisa o inverso. Se eu tratar uma fibromialgia como espondilite, eu não vou ter resultado e, às vezes, vou ter prejuízo. Então, o mais importante é saber diagnosticar bem esse paciente, definir a doença per si, né, que está ali, e começar o tratamento. Muitas das vezes, Beth, a gente não consegue logo de cara, assim, na primeira, segunda consulta, diferir isso muito bem. Então, às vezes, a gente vai precisar de exames, de imagem, de exames de laboratório, que a gente já depois fala sobre eles, que você vai perguntar, para nos ajudar, né? E algumas vezes, também tem uma outra pergunta aí, a gente pode ter as duas coisas juntas, né? Eu falo assim, aí é os pacientes que são um pouquinho mais azarados, né? Isso pode acontecer, mas para isso a gente precisa identificar corretamente para fazer o tratamento adequado. Doutor Alfredo, uma vez já foi falado, mas assim, ela dá mais em homem mesmo, e é na idade de adolescência, mais jovem. E outra coisa que foi muito questionada essa coisa, se é mais frequente em homem e é na Tá, idade de... isso é interessante. O que que acontece? Todos os dados que a gente tem até hoje da espondilite fala de uma frequência discretamente maior em homens. Cerca de 2 para 1. O que quer dizer isso? Eu tenho 2 homens para uma mulher. Ou seja, tem uma discreta predisposição para homem. Tá? Mas assim, Beth, é muito pouco, né? 2 para 1, a diferença é muito pequena. Então Acho pequeno. a gente acaba vendo muita mulher. E aí é de mais interesse para nós, porque as mulheres são as que mais têm fibromialgia, né? Então, para vocês terem uma ideia, por curiosidade, com relação à fibromialgia, de cada 10 pacientes, 8 a 9 são mulheres, né? Um homem. Aqui na espondilite, eu tenho dois homens para uma mulher, ou seja, a diferença entre homem e mulher é muito pequena. Então, assim, tem muita espondilite em mulher também. Entendeu? Porque às vezes o pessoal faz essa pergunta, é uma doença mais de homem. É um pouco mais de homem, mas tem muita mulher. E uma outra coisa que chama a atenção é essa questão do final da adolescência, ali 14, 15, 16 anos. Isso é um dado interessante. Hoje eu atendi uma paciente aqui no consultório que ela vinha com uma história de fibromialgia, ela tem 40 anos hoje. Foi encaminhada por um outro colega de outra especialidade para investigar, porque ele achou o quadro meio esquisito. E eu também.
Para mim, ela não tem fibromialgia, não. Para mim, é um quadro clássico de espondilite, pela história dela, quando começou. Então, essa questão da idade, às vezes, pacientes mais jovens, né? A espondilite, ela é de paciente jovem. O que é paciente jovem? Ali, você, final da adolescência, você começa a ter aquela dor lombar, na sacral, na sacroiliaca, às vezes no cotovelo, no calcâneo, e o negócio vai piorando. Ah, mas tem fibromialgia que tem dor jovem também. Tem também. Por isso que precisa ser avaliado melhor, né? Mas a doença ela tem essa característica. Pessoas jovens, normalmente, você desenvolve a doença antes dos 45 anos de idade. Antes dos 45. Só que muitas vezes, Beth, então, carro aqui apitando, muitas vezes a gente diagnostica esses pacientes acima de 45 anos. Aí você vai falar assim, como? Se a doença desenvolve antes dos 45? É porque o paciente demora muito a ser diagnosticado, a buscar ajuda. Então, isso acontece às vezes. Aí ele chega lá com 60 anos, a gente diagnostica ele. Só que aí quando você vai perguntar, fulano, quando começou a dor? Ele vai falar para você que é desde quando ele tinha 30 anos, 20 e poucos anos, ou seja, menos dos 45. Então, sim, é mais comum em homens, mas a diferença é muito pequena, tá? Para vocês não ficarem na cabeça assim, então é doença de homem. Não, tem muita mulher que tem. E normalmente paciente jovem, final da adolescência, ali até a 20ª década de vida, 25 anos, o paciente tem esses sintomas desde essa época. Não quer dizer que vá ser diagnosticado. Aí já é outra coisa, né? Precisa de um reumatologista avaliar. Muitas das vezes... Precisa fazer tratamento. E eu tenho encontrado mais mulheres do que homens, doutor Alfredo. Tem muita mulher. Aqui no Brasil, assim, que eu saiba, a gente não tem muito esse levantamento do Brasil. Esse levantamento de 2 para 1 é mais americano, europeu, mas assim, a minha percepção é que é bem próximo, tá? Eu acho que é até menos do que 1 a diferença, porque tem muita mulher. Tem muita mulher. Aquela questão do corcundo, sim, que às vezes o adolescente fica corcundo, tem esse problema. Certo. E normalmente são pessoas mais altas. Essa questão da corcunda é normal mesmo? É da espondilite anquilosante? Então, Beth, pode ter deformidade, você pode fazer a corcunda, né? Inclusive o corcunda de Notre Dame, do desenho, muito provavelmente era um paciente com espondilite anquilosante. Só que o que acontece? Aquela evolução, para você ter uma corcunda daquela, né, ter uma deformidade tão violenta, você precisa de tempo. Então você não vai achar uma deformidade tão importante em jovens. A doença começa no paciente jovem, começa, tá? Aquelas deformidades que quando a gente pesquisa no Google, espondilite anquilosante, acha o paciente encurvado, né? É o paciente que eu brinco com os meus alunos, você chama ele, fulano, ele não te olha assim, ele vira o corpo, né? Cabecinha dura, né? Pescocinho dura, não consegue movimentar. Isso aí é casos muito avançados. Então, é um caso de espondilite anquilosante que nunca foi diagnosticado. Quando foi diagnosticado, já era tarde do ponto de vista de deformidade. Ele já teve as deformidades, já teve o problema na coluna, né? Então, assim, do adolescente que você falou, e na maioria das vezes não é pela espondilite, é uma postura, escoliose, alteração ortopédica, né? Mas a doença, se não tratada adequadamente, ela pode deformar, tá? Embora, Beth, um dos motivos do pessoal ter mudado o nome, tirou agora espondilite anquilosante, igual eu falei, tá chamando mais de espondilite axial, é justamente por quê? Porque a gente está diagnosticando cada vez mais precoce esses pacientes e a gente tem tratamentos muito bons. Tratamentos desde o início da década de 2000 que não deixa essa deformidade acontecer mais. Se eu for
se eu diagnosticar a tempo e começar a tratar adequadamente. Então, esse paciente ele não anquilosa mais. O que é anquilosar? Para quem está vendo aí, é como se fosse juntar as articulações. Vamos supor, aqui no meu punho tem vários ossinhos pequenos que permitem eu ter essa mobilidade, mas eles estão separados entre eles têm espaços. Quando anquilosa o punho, por exemplo, esses ossos é como se eles tivessem se fundido, se juntado, como se eu tivesse pegado cimento e grudado. Então eu perco esse movimento. Se eu perder e ficar duro, ele anquilosou. Isso vai causar dor, deformidade, vai ter, né? Então, assim, cada vez menos a gente vê anquilose. Então, esse foi um dos motivos de mudar o nome também, né? Porque deixava na cabeça das pessoas um estigma. Fala assim, a gente diagnosticou lá uma pessoa de 30 anos, a doença está no começo ainda, não tem deformidade, mas o nome é espondilite anquilosante. Aí ela ia olhar no Google, tinha lá o corcundinha, o pescocinho. Ela falou assim, pronto, né? Tô deformado. Não é assim mais. Diagnosticou precocemente, não, sem deformidades ainda, a gente começa a tratar, esse paciente fica bem. Tá? A vida praticamente normal, sem deformidades, sem evoluir com anquilose, com o pescocinho, com a coluna. A atividade física, doutor Alfredo, é tão importante, a gente fala muito para todas as doenças, né, para fibromialgia, para tudo, todo mundo. Na espondilite anquilosante, eu acredito que até mais, não? Exato. Na espondilite, assim, a gente tem mais do que na fibra é difícil, né? Porque exercício na fibromialgia é o carro-chefe, É né? primordial. É o carro-chefe. Mas na espondilite ele é importante também, muito importante. Mas os remédios aqui, a terapia correta também é muito importante, sabe? Mas ela é indicado, o exercício físico é indicado. O que acontece às vezes que eu falo para os pacientes, eu falei para essa aqui que veio aqui hoje. Eu falei assim, ó, se é a fibromialgia e você às vezes não quer fazer, você está com preguiça de fazer, eu te estimulo muito, porque você tem que fazer e tal. Se é espondilite, às vezes, Obete, ela não consegue mesmo fazer o exercício, porque a articulação está tão inflamada, está tão inchada, ela não consegue. Então, eu preciso, às vezes, iniciar o remédio, dar uma melhorada, melhorar os sintomas, e aí ela começa a fazer o exercício. Porque o exercício com o remédio é o ideal para o paciente com espondilite. Tá? Isso aí, uma outra coisa, assim, para a gente, que foi muito perguntado, é quais são os exames, se são de laboratórios, de imagem, os nomes dos exames. Então, hoje, sim, a gente tem duas vertentes, assim, muito importantes para ajudar no diagnóstico. É óbvio que, né, passar por uma avaliação com reumato, clínica, tal, as queixas são importantes. Mas a gente tem dois grandes grupos. Imagine aqui, assim, um grupo, a gente vai ver uma alteração radiográfica, já eu explico o que é isso. E o outro grupo, a gente vai ter uma alteração de laboratório, de exame de laboratório. Alteração radiográfica, a gente tem duas opções. Fazer um raio-x das articulações sacroiliacas, que são essas que eu falei para vocês, é no final da coluna lombar, quando junta ali a bacia com a coluna. Quando junta a bacia com a coluna, tem duas articulações, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Chama articulação sacroiliaca. Se eu faço radiografia dessas sacroiliacas e eu vejo algumas alterações sugestivas, isso é muito bom, me ajuda no diagnóstico. Qual é o problema? Para eu ver alteração no raio-x, essas alterações têm que estar, assim, tem que ter uma doença muito longa. É aquele paciente que já tem um problema há muito tempo, que é o que a gente não quer hoje, né? Vocês concordam? Então, cada vez menos a gente usa o raio-x. Por quê? Porque o raio-x é ruim? Não, ele não é ruim. Mas eu vou identificar alterações mais crônicas nele. E eu quero diagnosticar esse cara mais cedo possível para ele não ter sequela. Então, uma outra oportunidade, uma outra forma de te ajudar no diagnóstico é o que até uma ouvinte nossa aí
colocou, fez a ressonância sacral, da sacroiliaca, né? Das articulações sacroiliacas. Isso é importante. Porque às vezes a gente vê assim, os pedidos, assim, ressonância da bacia, ressonância do quadril. Ressonância da bacia, você até consegue ver a sacroiliaca. Só que assim, não é o ideal. O ideal é você fazer a ressonância só das duas articulações, que se chama ressonância de sacroiliaca. A ressonância é o exame de imagem mais importante, porque eu vou diagnosticar alterações muito precoces, que é o que eu quero, Beth. Eu não quero que esse paciente anquilose. Então, tem que ver as alterações mais precoces possível, né? Então, a ressonância de sacroiliaca é importante. Tá? De laboratório, o que a gente tem? A gente tem um exame que tem um nome um pouco estranho, né? É bem comum, mas quando vocês ouvirem falar desse nome, vocês não esquecem. Que chama HHLA-B27. O que significa esse exame de sangue? Esse exame de sangue é um exame que chama antígeno leucocitário humano. É como se eu fizesse uma pesquisa de uma alteração no gene que ativa a doença, vamos dizer assim, que é esse HLA-B27. Então, assim, quando o paciente tem esse HLA-B27 presente no exame de sangue, mais a clínica sugestiva da dor lombar, da dor na nádega, às vezes nas articulações, né? Isso é muito, muito sugestivo da espondilite anquilosante. Qual que é o porém disso aí? Só o HLA-B27 não basta. Eu tenho que ter alterações clínicas compatíveis. A dor lombar, dor na nádega, dor nas outras articulações. Às vezes, alterações que a gente chama extra-articulares, que a doença pode causar. Por exemplo, uma inflamação no olho, chamada uveíte, né? A doença de pele, a psoríase, a famosa psoríase. Doenças inflamatórias intestinais, Crohn, retocolite, né? E alteração, às vezes, de alguns exames de inflamação, principalmente o PCR, que a gente usa para critério diagnóstico, mas também o VHS pode ser usado. Então, assim, perceba, o exame de laboratório e o exame de imagem, eles sozinhos não me dizem nada. Eles são importantes, muito importantes para nós. Mas o paciente precisa ter uma clínica favorável, com sinais, sintomas compatíveis, às vezes com outras alterações de laboratório. Mas assim, vamos dizer assim, uma triagem inicial para um paciente que o médico suspeita de espondilite, porque você não vai pedir isso para todo mundo. Tem que ser o paciente que tem a clínica da doença. Aí seria a ressonância das sacroiliacas, das articulações sacroiliacas, e, por exemplo, o HLA-B27. Seriam dois exames muito importantes. Doutor, tem até aqui uma pessoa que ela tinha enviado essa pergunta. Posso ter espondilite anquilosante mesmo com HLA-B27 negativo? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Aí ela pergunta se sim, qual outro exame ela deve fazer para confirmar? Isso, o que acontece? Muito boa pergunta. Sim, pode ter. Igual a presença do HLA, só por estar ali não quer dizer nada. Eu preciso da clínica, preciso de outras alterações para fechar. Mas a ausência não exclui. Então, assim, se eu não me engano, Beth, aí tem tempo que eu não olho isso, mas se eu não me engano, eu acho que 60% das vezes, dos pacientes que têm espondilite, eu acho que só 40% vai ter o HLA. Ou seja, a maioria não terá, embora a presença dele é muito importante. Ou seja, quando ele está Quando presente... é 27 é negativo, é porque não tem? Não quer dizer isso. O HLA-B27 negativo, você pode ter a doença também. Assim, o que acontece? Quando ele é positivo, a chance de você ter a doença é muito alta. Muito alta. É praticamente impossível você não ter. Quando ele é positivo.
certo? Então a chance é muito alta. Quando ele é negativo, você ainda pode ter a doença. Aí ela perguntou, qual exame fazer? A ressonância de sacro-ilíaca. Essa vai te ajudar muito, porque assim, se você... Aí é a pergunta. Se você não tem a ressonância, se a ressonância de sacro-ilíaca é normal, ou o HLA-B27 é negativo, a espondilite anquilosante você não tem. Você pode ter uma outra espondilite que acomete só as outras articulações, que a gente chama de periférica indiferenciada, ou artrite psoriásica, que é outra coisa. Mas assim, a anquilosante, que é a axial hoje, que é a que pega lá a articulação sacroiliaca, essa eu preciso ter a ressonância da sacroiliaca com alteração e ou o HLA-B27 positivo. Agora, o que a gente vê muito é o paciente que tem um HLA negativo, mas tem a ressonância positiva com outras alterações de exames laboratoriais de inflamação, com a clínica muito compatível. Isso a gente vê com frequência e dá para fechar diagnóstico também, mesmo com o HLA sendo negativo. Então a pergunta é, existe a possibilidade de ter espondilite com HLA-B27 negativo? Existe sim. Em sendo negativo, o que eu preciso fazer? Ressonância de sacro-ilíaca. Isso é primordial, tá? Aqui o que a outra pessoa comentou, tem o 27, poxa, tem esse exame que você fala, 27 positivo, Sim. mas não tem espondilite. Isso. Já fiz vários exames de imagem. Isso. É possível um dia ela se manifestar? Aí ela pergunta, a fibromialgia pode ser um fator a mais para que isso aconteça? Não. O que acontece? Ela pode... Alguém já deve ter explicado isso para ela, porque a pergunta é muito boa. Ela tem... O fato dela ter HLA-B27 positivo e ainda não ter a doença, ela pode desenvolver? Sim. Sim. O que seria gatilho, Beth, para ela desenvolver a doença? Eu brinco com os alunos, é viver, né? Você desenvolver doença autoimune, porque é o quê? É estresse físico, é estresse psicológico, é às vezes uma alimentação mais desbalanceada, é trauma, acidente. Então, assim, ela pode vir a desenvolver? Sim, ela tem uma chance maior, porque ela tem essa alteração genética. E essa paciente, eu acho que ela tinha, pelo jeito ela já fez a investigação da sacroiliaca, às vezes, né, ela não tem realmente espondilite anquilosante, que acomete ali a sacroiliaca, mas ela tem que ficar muito de olho se essa fibromialgia dela não é porque está tendo inflamação nas outras articulações. Por quê? Se ela tem um HLA-B27 positivo e tem dor nas articulações, pode não ser espondilite anquilosante, se a sacroiliaca estiver normal, mas pode ser um outro tipo de espondilite, que a gente chama de espondilite ou espondiloartrite periférica. Por que periférica? Porque não acomete a coluna, o esqueleto axial. Ela acomete só as articulações periféricas. Então, periférica indiferenciada. Então, essa paciente em específico, o que eu orientaria para ela? Se ela tem muita dor nas articulações e tem o HLA-B27 positivo, às vezes não é fibromialgia. Pode não ser espondilite anquilosante, porque sua sacroiliaca está normal. Mas a gente tem esse outro tipo. Outra coisa, essa paciente tem que olhar se não tem psoríase, né? Porque pode ser artrite psoriásica, ela pode estar com... A artrite psoriásica pode dar o HLA-B27 positivo também. Então, assim, eu iria com muita cautela, tá? Para falar que você tem fibromialgia tendo um HLA-B27 positivo. Às vezes você tem a espondilite periférica indiferenciada. Ela é um tipo de espondilite, mas que não é anquilosante. E aí, por que é importante você falar isso, Dudu? Porque a espondilite periférica indiferenciada e a espondilite anquilosante, a gente trata com remédios específicos. A gente não trata com pregabalina, duloxetina, aquelas coisas que a gente trata a fibromialgia. Então, são tratamentos diferentes, tá? Pelo que ela falou, elas devem ter ido em reumatos e tal, mas
olhe com cuidado essas articulações suas, com exame de imagem e tal, porque o HLA-B27 positivo, ele é muito sugestivo das espondiloartrites, tá? É isso aí. Outra coisa, doutor, eu vou fazer essa pergunta e vou até lhe falar que está sendo muito grande esse problema nos nossos grupos, das pessoas reclamando. Ela perguntou aqui, há alterações na sensopercepção cutânea que causam comichão, sensação de coceira na pele. Por quê? São sintomas da espondilite anquilosante ou da fibromialgia? Devemos investigar, mas é muita reclamação, doutor Alfredo, de tipo alergia, pessoas com a pele muito, coçando muito. Roberto, isso aí da espondilite anquilosante não é. Tá? Não é, né? Tem que ficar de olho é o seguinte, se não pode ser a psoríase, né? Que a gente sempre tem que olhar, mas pelo que ela relatou, não é. Se for só a sensação, tá? Se for só a sensação, sem lesão visível especificamente, deve ser da fibromialgia, tá? Deve ser da fibromialgia. Agora, se aparece lesões vermelhas, pluricoceira, que coça, descasca, isso precisa ser avaliado, tá? Mas da espondilite anquilosante não é, tá? Aqui tem outra, doutor. A espondilite pode ser confundida com a fibromialgia? Então, é o que eu acabei de falar para essa paciente aí que falou do HLA. Pode, porque o que acontece? Fibromialgia, vocês estão cansados de saber, dói o corpo todo, aquela coisa e tal. A espondilite, normalmente quando começa em pacientes jovens, né, é uma menina, igual essa menina que veio aqui hoje, 40 anos, que desde os 15 anos já sente dor. Então você acha que quando ela tiver os 30 e chegar no primeiro médico, ela fala, tem dor, vai falar que ela tem fibromialgia, entendeu? É aquilo que a gente conversou. Calma, sem emocionar, a gente precisa investigar a causa dessas dores mais profundamente, antes de sair dando diagnóstico de fibromialgia torta e direita, né? Então, assim, pode confundir, porque ela pode acometer as articulações do corpo, além da coluna. Então, assim, pode confundir. Aí precisa de um médico que saiba ver as duas. Não, esse paciente tem uma história mais sugestiva e tal. A gente precisa fazer exames, esse não precisa. Então, pode confundir, sim. Doutor, eu sei que você não, nenhum médico, né, fala sobre medicamentos, mas tem perguntas que vêm sobre medicamentos, mas também o tratamento para medicamentoso para espondilite é de uso contínuo? A espondilite anquilosante tem uma certa remissão? Isso, ótimo. A gente não vai falar nome, mas a gente pode falar a classe, né? Por exemplo, tem os imunobiológicos, né? Aqui em Goiás, a gente tem... Todo estado tem uma central onde distribui medicamento de alto custo. Todo estado tem isso. Aqui o nosso, de Goiás, chama Juarez Barbosa. Então ele distribui medicações de alto custo. Não só para espondilite, distribui para diabetes, para qualquer coisa, né? E a espondilite em si, a gente tem remédios mais simples, orais, e tem remédios, esses imunobiológicos, são remédios mais caros, que a gente consegue via SUS, por essas centrais de medicamento de alto custo, todo estado tem, consegue via plano de saúde também, sem problemas. Então, o tratamento medicamentoso, basicamente, são com essas drogas que a gente chama de imunobiológicos, ou drogas modificadoras de doenças sintéticas convencionais e alvo específicas. A maioria desses remédios o paciente vai ter que usar por um longo período. A gente ainda não tem, Beth, na literatura, assim, uma época de parar. Então é como se fosse tireoide, hipotireoidismo. Você vai tomar remédio para a vida inteira, a gente vai controlando, às vezes uma época a gente diminui, às vezes a gente passa a dose, mas tem que ir tomando, tá? E aqui, na espondilite, a gente sim fala em remissão. A gente fala em remissão. O que é a remissão? A doença
dormir, eu brinco com os pacientes, doença hibernar, igual o urso. Vai, entra e dorme o ano inteiro, você com o mínimo de dor possível, o mínimo de incapacidade possível, ou seja, se sentir bem, né? Então, é um tratamento de longo prazo, né? A gente não tem previsão de suspender as medicações e tal, embora possa ser que isso mude mais para frente, porque cada vez mais a gente está vendo pacientes de longa data usando esses remédios que estão bem. Então, por que não tentar, às vezes, suspender e observar, né? Já fizeram estudos sobre isso, e os estudos que a gente tem até hoje, o que eles falam? Que a maioria das pessoas que a gente suspende, a doença volta. Então, por isso que não é recomendado ficar suspendendo. Mas pode ser que isso mude, tá? Olha, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu tenho falado em todo consultório que eu vou, nos médicos agora que eu tive, que eu fui, e eu falo, todas as vezes, doutor, falo muito sobre a clínica Amice. Vocês, eu já me sinto parceira da clínica Amice, mas é porque... Inclusive, quando você vier aqui presencial, você tem que... Vamos organizar para a gente fazer um negócio. Não, com certeza, vou ver se Maria Teodora não vai me deixar sem ver vocês todos. Vai não. É uma grande amiga, uma pessoa que tem me ajudado muito, assim, me orientado. Ela é maravilhosa. Quando ela mandou hoje o pedido, ela, Beth, ontem, né? Será que você podia e tal? Eu disse, olha, por doutor Alfredo e por você, já está mudado. Eu vou dar um jeito aqui. E olha aí, a nossa audiência está igual estava outro. Acabou que o pessoal é fiel mesmo a nós. A gente vai conversar, isso é legal ficar nesse horário também. E uma coisa, doutor, que eu noto que os médicos, até um médico perguntou para mim, como você sabe disso? Eu digo, olha, pelo Fibromialgia Nordeste, a Amice fez um congresso em que os médicos foram gratuitamente, participaram de um curso em que tiveram acesso às informações de como passar para os seus pacientes e como ensinar os pacientes a conseguirem os medicamentos de alto custo. Sim. Olha, quando o doutor Gleidson me pediu para eu fazer, na época eu conhecia ele, só ele ainda, ele pediu para mim para eu fazer o vídeo, eu fiquei tão feliz de ter tido do Fibromialgia Nordeste, ser lembrado por ele para a gente fazer a divulgação. E todos os reumatologistas do Rio, tudo, falaram com a gente, que maravilha, que projeto. Eu disse assim, gente, eu tenho vontade que a Amice vá nos outros estados fazer isso. Então, o que acontece? Só para explicar para o pessoal, né? É porque aqui em Goiás, a gente tem um privilégio, sabe? Eu formei fora, formei em Minas, fiz residência em Minas, então assim, aqui em Goiás a gente tem um privilégio que é o seguinte, essa central de medicamento de alto custo, nossa aqui, que chama Juarez Barbosa, ela é referência no Brasil, em termos de liberação de remédio. O que quer dizer isso? Eles não dificultam a vida do paciente, nem do médico. É óbvio que tem as exigências, a gente tem que seguir os exames, os prazos, que é chato, mas o mínimo de exigência tem que ter, mas eles liberam muito rápido. Então, assim, o paciente dá entrada hoje, 7, 10 dias úteis, no máximo, ele já está tomando remédio. Então, isso assim, é recorde. Quando eu fazia residência em Minas, era 3 meses. Agora, você imagina uma pessoa que está com a junta desse tamanho, esperar 3 meses, entendeu? Aí, nesse período, tem que ficar tomando corticoide, aquela loucura. Então, isso foi muito bom. Aí a Amice desenvolveu, através do Gleidson, a ideia do concierge, que é o quê? O paciente faz os exames, tal, traz aqui para a Cláudia, que é a nossa concierge, a Cláudia manda para o Juarez e resolve tudo a vida do paciente, toda essa burocracia, entendeu? Isso é muito bom. Porque é chato, né? É chato, papelada, e entrar... hoje é tudo digital, pessoal... Eu tive uma pessoa que estava precisando tomar uma medicação aí. Não, vamos esperar liberar. Não é possível, gente. A demora tão grande, né? Para quem depende. E são remédios do alto custo muito grande, né? Tem que ter um mínimo ali de controle, porque são remédios
muito caros, né? A gente está falando de remédio aí de 10, 15, 20 mil reais por mês, né? Então tem que ter um controle, mas tem que facilitar também no que é possível, porque são pessoas que precisam, né? Doutor, como nós estamos em Novembro Azul e foi o mês é o mês dos homens, eu estou É, prestigiando bastante. Nós temos um grupo, doutor, que hoje a gente deve ter no máximo 40 pessoas, mas esse grupo já tem 3 anos, é muito difícil, eles não são de muita coisa. Eu já disse para eles, eu não posso sair porque eu preciso falar com vocês, sim. mas vocês podem conversar à vontade, que o que eu ver que não é para eu ler, eu não vou ler. Vocês continuam conversando aí as coisas, mas eu quero na forma de passar para o médico, de passar até para ter lives, né? Sobre esses assuntos. Teve muita gente lá que tem espondilite anquilosante. Eles me fizeram uma pergunta assim: espondilite anquilosante interfere na vida sexual dos pacientes? E se interfere mais na do homem? Então, Beth, pode interferir, né? Todas essas doenças reumáticas, com inflamação crônica, sistêmica. Eu sei que o Gleides fez uma aula com você sobre libido, né? Fez. Então, ele deve ter falado isso. Todas essas doenças que têm inflamação sistêmica pode diminuir, tá? Libido. E às vezes, não é nem só pela inflamação sistêmica, é pela dor. Você está com dor no joelho, no pé, na coluna, uma dor assim, importantíssima. Você não vai ter nem atenção para a questão sexual. Então pode interferir. O homem pode ser mais afetado, mas nesse caso, quando a gente fala na inflamação sistêmica, na questão das dores articulares, a gente vê que afeta os dois, sabe? O homem, a mulher, do mesmo jeito. É ruim para os dois. Por isso tem que diagnosticar, tratar logo para melhorar a qualidade de vida. Para melhorar a qualidade de vida. Uma outra coisa, doutor, que eu vejo assim, que as pessoas estão tendo cada perguntas assim que são bem importantes. Doutor, quais são os sintomas que eu devo parar e dizer, agora eu vou investigar a Espondilite. espondilite? Ótimo, muito boa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, a sua dor tem que ser antes dos 45 anos. Não presta atenção no que eu estou falando. Ah, então eu tenho 60 anos, eu não posso ser diagnosticado? Você pode, mas a sua dor tem que ter começado antes dos 45, não é quando você chegou no médico, não. Então vamos lá. A dor na coluna lombar ou nas nádegas, bem no bumbum mesmo, que piora pela manhã, quando você acorda, né? Quando você está muito em repouso, por exemplo, quando você fica muito tempo sentado, ela piora, né? Há dores em regiões onde tem muito tendão, porque a espondilite ela gosta de tendão. Por exemplo, o calcânio, tanto a sola do pé quanto no calcânio mesmo, ali onde insere o tendão, é uma coisa que está repetindo. Aí o paciente sempre vai no ortopedista, tendinite. Só que é uma tendinite que do calcânio que você já fez tudo que podia fazer. Você já usou todos os sapatos possíveis, você já fez 1 milhão de infiltração, você já tomou 1 milhão de anti-inflamatório e a tendinite está lá. Essa tem que chamar atenção. Pode ser espondilite. Tá? Uma outra que é interessante também, no cotovelo. Tendinite no cotovelo que não melhora com tratamento convencional, que é o tratamento lá com anti-inflamatório, que você vai fazer um ortopedista, às vezes você fez fisioterapia e o negócio está reincidente. Isso tem que chamar a atenção. Mas na espondilite anquilosante, o mais característico mesmo é a dor lombar na região das nádegas, principalmente quando você está muito de repouso, muito tempo sentado, dói. Porque pensa comigo aqui, todo mundo ou teve ou tem alguém que já teve hérnia de disco, essas coisas. Quando é hérnia, quando a pessoa vai movimentar, vai trabalhar, piora, não é? Tanto é que a pessoa fala, não pode trabalhar, então. Aqui na espondilite é o contrário. Piora
quando você acorda, quando você fica muito tempo sentado. Então, ou seja, no repouso piora o problema da dor na lombar. Você fala, no repouso está piorando? Então, tem que lembrar. A moça falou do quadril. Sim, a espondilite pode afetar o quadril também. Ela gosta de começar na sacroiliaca, mas ela pode afetar os dois quadris também. Pode acontecer, tá? Olha, doutor, tem aqui uma... É grande, mas você vai entender aqui, olha. Sim. Tenho fibromialgia e faço tratamento para espondilite anquilosante. Não fechou ainda o diagnóstico da espondilite. Porém, sinto muitas dores no quadril, na parte de trás da caixa das costas. Sim. E os ombros doem muito à noite. Sim. Minhas vistas doem muito, também fica vermelha. Acordo muito dolorida e com muita dor. E só melhora mais tarde. Esses sintomas é da fibromialgia ou da espondilite anquilosante? Ela é bem misturado mesmo, viu? Dos dois, assim, pelo que ela me fala, pelo que ela falou, ela tá com a suspeita de ter espondilite também, e ela descreveu muito bem. Se eu fosse o médico dela por essa história, eu também ficaria com a suspeita, mas tem umas pistas aí. Por exemplo, esse olho vermelho dela, eu pediria uma avaliação do oftalmo, porque se der uveíte, que a gente já conversou, que é essa inflamação do olho, que a espondilite pode ter, que até teve uma moça aqui que falou que descobriu a espondilite pela uveíte, eu acho que isso poderia ajudar, tá? Porque se ela tiver uveíte, pode ser que os sintomas aí é mais da espondilite, tá? Tem outras coisas que podem ser feitas, exames de inflamação, sanguíneos, né? Ela deve ter feito a ressonância de sacroiliaca, pelo que ela falou, deve ter sido normal, por isso que está na dúvida. Mas é sempre bom lembrar o HLA-B27, né? Mas os sintomas que ela disse aí tá meio misturado mesmo, as duas coisas. Só que o olho vermelho me chamou a atenção. Eu pediria para ela ir no oftalmo para ver se não tem uveíte. Se tiver, isso ajudaria muito, direcionando mais para espondilite, entendeu? Outra reclamação que fizeram muito é que a espondilite anquilosante envolve a coluna. Sim. Se envolve a coluna, porque vemos muitas pessoas com espondilite anquilosante reclamando da coluna. Envolve. Normalmente, ela começa na sacroiliaca, que é aquela junção da bacia lá com a lombar, e ela vai subindo. A inflamação vai subindo. Aquele paciente, o corcunda de Notre Dame lá, que é o pior da espondilite, né? O que acontece? A inflamação vai subindo. Então você vai tendo algumas deformidades na coluna. Tanto na coluna lombar, quanto na coluna torácica, quanto na cervical. Então, se você não fizer nada, ela vai subir, né? Como se fosse subindo a inflamação. Até chegar na cervical. Aí tem o pescocinho, né? Ô, fulano, ele não faz isso aqui, ó. Não faz esse movimento. O que ele faz? Ô, fulano, ele vira o corpo inteiro. Ô, tudo bem? Porque ele não consegue movimentar. Mas isso é cada vez mais raro, tá? Igual eu falei para você, Beth, isso é muito difícil. Infelizmente, a gente ainda vê paciente assim, chegar para a gente desse jeito, para ser diagnosticado. Mas está cada vez menos. Tá? E aí, doutor, é que entra sempre, a gente aprendeu ao longo desses 5 anos com as lives, uma coisa muito correta. Se são sintomas parecidos da fibromialgia e da espondilite anquilosante, a gente tem que ir investigar, porque também a gente não pode jogar, porque existe essa dificuldade muito grande. Jogam tudo, é da fibromialgia. Eu estou assim porque eu estou com fibromialgia. Isso aí entra naquilo que a gente já falou, né? O critério para dar o diagnóstico de fibra é muito simples, é muito banal. Qualquer dor, a pessoa com mais de 3 meses ali vai encaixar. Então a gente tem que ser pessoas que são acostumadas a investigar a causa das dores, não simplesmente tratar os sintomas. Porque quando você investiga e trata as causas, você sabe ver o que você precisa fazer, né? Mas com certeza, aí isso acontece. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Outro erro clássico.
Ah, a pessoa tem problema psiquiátrico e está com dor difusa. Então é fibromialgia? Não, ela pode ter espondilite anquilosante, então tem que investigar. Não é porque a fibro tem uma relação muito forte, né, com transtornos emocionais e psiquiátricos, que só porque a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, ela vai ter, tá com dor, ela tem fibromialgia? Não, tem que ir com calma. A pessoa pode ter uma espondilite, pode ter uma artrite reumatoide, ela, né? Então, isso acontece demais, Beth. Demais. Eu tenho tentado, eu separo muito. Qualquer outro sintoma que eu tenha, eu vou investigar. Isso, mas Qualquer isso, crise Beth. de ansiedade, porque você está com depressão, com crise de Mas isso, ansiedade. presta Não, atenção, eu isso vou no aí, psiquiatra. a paciente separar isso, primeiro, ela tem que ter muito tempo de diagnóstico. Segundo, ela tem que ter curiosidade e pesquisar. Segundo, terceiro, ela tem que estar sempre conversando com o médico. Se ela faz isso, ela vai desenvolvendo, ela percebe. Eu tenho paciente assim. Ela fala, doutor, isso não é da fibromialgia. Ela sabe falar. Só que tem muitos pacientes que não sabem, entendeu? E mistura e fica nisso aí, entendeu? É mais difícil. Olha aqui outra pergunta, doutor. Quais as outras comorbidades pacientes que tenham espondilite anquilosante podem ter? Comorbidades associadas. Quais os riscos de ter espondilite anquilosante e não tratar a doença, né? Isso. E qual é o melhor tratamento? Isso. O risco é a doença evoluir, né? Igual eu falei, para a coluna, para as outras articulações, anquilosar, né? Ou seja, você vai perder a mobilidade da articulação, você vai ter deformidades nessa articulação, isso vai causar cada vez mais dores e você vai ficar, às vezes, com deformidades, né? Esses pacientes têm risco de desenvolver problemas fora da articulação, igual eu falei, de pele, alveite, né, intestinais, então isso tudo tem que estar ali no bolo. E é um paciente que, se não tratado adequadamente, ele tem um risco maior também cardiovascular. Então, de ter infarto, AVC, essas coisas. Então, assim, é uma doença que precisa ser diagnosticada e tratada, né? Eu não estou chegando para o paciente com espondilite e dando remédio para a dor dele. Isso não serve. Eu preciso tratar. Se eu trato o problema, ele vai melhorar a dor. É diferente da fibromialgia. Por que a fibromialgia é tão difícil da gente tratar? Né? Assim, ter uma resposta ótima. Primeiro, porque ela depende muito do paciente. O paciente tem que fazer exercício físico. Tem que se dispor a fazer mesmo, né, Beth? Igual você faz, correr e tal. Segundo, que a gente ainda não sabe muito da causa. Entendeu? Se a gente não sabe muito a causa, a gente não consegue agir no alvo. Né? Então, a fibra, a gente trata ali a sensibilização central da dor, dá os remédios para tentar diminuir os sintomas, mas a gente não vai na causa porque a gente não sabe ainda. Na espondilite, não. A gente sabe a causa, né? A gente tem remédio para tratar a causa, então é mais... o resultado do paciente é melhor. Doutor, a última pergunta, viu? Nós conseguimos fazer todas as perguntas, graças a Deus, mas na hora certa. Aliás, a gente entrou um pouquinho antes, mas até você também entrou mais cedo. Por que só dá mais em homem? Tem alguma explicação para isso? Então, um homem perguntou qual é o... assim, a gente não... Achava-se que tinha alguma relação com a questão de sexo mesmo, mas a gente não identificou isso, não. Não sabemos. Não temos assim, uma explicação. É por isso, 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 isso. Não. Mas veja bem, igual eu te falei, esse levantamento é americano e europeu. Aqui no Brasil, é próximo disso, mas eu acho que a mulher está quase empatado, tá? A gente tem muito. Você pode pesquisar aí nos seus grupos, você vai ver que tem muita mulher. Tem muita mulher, tá? Eu acho que tem mais mulher com espondilite anquilosante do que homem. Assim, experiência do meu consultório. Eu tenho mais mulher com espondilite do que homem. Só que a gente tem um problema. A gente tem um viés aí. O que é viés? Um erro. Que é o quê? O homem demora mais a procurar, sabe? O homem mais... Em todas as doenças, né, doutor? Tudo. Então, pode ser que a gente tenha menos, porque ele demora mais a procurar, entendeu? Pode ser só por causa disso. Eu tive a oportunidade
doutor, de ter um vizinho, ele era de São Paulo. Ele e a esposa dele eram muito amigos meus. Sim. E quase sempre, foi na época da pandemia, como a gente mora na mesma torre, a gente podia se frequentar, porque a gente não saía, né? Sim. Então a gente ficou mais amigo ainda. Mas toda vez que eu estava na casa dele, ou eles estavam aqui na minha casa, ele perguntava assim, Beth, quem tem fibromialgia? Sente isso? Aí eu disse, olha, tem essa dor e tal. Aí a mulher me chamou e disse, ele morre de medo de ter, porque ele está achando que tudo que você sente, ele também Eu sente. sentia, né? Olha, querido, Ó, uma regra para a vida. Homem com diagnóstico de fibromialgia, reveja esse diagnóstico 1000 vezes. A probabilidade dele não ter e ter outro diagnóstico é muito grande. Eu tenho paciente homem com fibromialgia, mas é raríssimo. Lembra lá que a gente falou de cada 10, 8, 9 são mulheres? A gente vê muito pouco homem, muito pouco. E normalmente, quando é homem com fibra, ele tem algum problema reumático que a gente não diagnosticou. Uma artrite reumatoide, uma espondilite, aí dando sopa, entendeu? Tem eu gostando também. que estão chegando agora um pessoal mais novo no grupo, eles falam comigo no privado, e aí eles começam eles têm mais estão mais interessados em se envolverem, entendeu? Mas no começo é muito difícil para falarem que tem a fibromialgia. Sim. Doutor, eu quero te agradecer. Antes de finalizar, gente, eu quero avisar que quinta-feira, às 19h30, o doutor Rômulo. Doutor Rômulo aqui na missa, hein? Da Amice. Estou dizendo que o doutor Rômulo vai estar aqui falando sobre gordura no fígado. Hoje já me disseram, Beth, tem esse nome aqui. Sim, mas ele vai falar sobre gordura no fígado. Que gordura no fígado. É isso aí. A lista já está grande. Esteatose. Esteatose é para nós aqui, que para falar bonito, para parecer inteligente. Todo mundo, as perguntas estão muito boas. Doutor, na quarta-feira, se ele quiser mudar na quinta-feira o horário, eu aviso também a todo mundo. Tá bom. Mas obrigado, viu? Não, eu quero lhe agradecer, doutor Alfredo, muito obrigada. Quero dizer que tanto que isso é importante para a gente, especial demais. Quero agradecer a Maria Teodora mais uma vez. Quero ver... Olha, já está começando e clientes online pelo Fibromialgia Nordeste. Eu estou vendo ali a Helene. Eu fico muito feliz. Eu falo na Amice como se eu conhecesse. Mas é isso mesmo. Isso aí. Pois, Maria Teodora, você pode conversar com o doutor Holmes se ele quiser também ver isso. Mas quero dizer, doutor Alfredo, lhe agradecer muito. E você que finaliza a live, muito obrigada mesmo por sua presença aqui, viu? Obrigado, Beth, mais uma vez. Estamos aí disponível para a gente estar sempre encontrando. Obrigado de novo por você ter aceitado e mudar de última hora. Foi um erro meu. Não, a hora você que diz, nós estamos aqui para assistir. Tá bom? Tá bom? Estamos aí para poder ajudar aí todo mundo, tá bom? Tá ok. Obrigado, doutor Alfredo. Vai ficar salva, gente. Tchau. Tá.